Olá, boa noite a todos vocês. Pronto, voltamos. Caiu aqui rapidamente, mas deu para voltar também bastante rápido. Então, eu queria dar boa noite para vocês. O meu nome é Carla, eu represento aqui a empresa M de Educação e Marketing. A M organiza esse evento juntamente a um grupo de escolas de educação básica no Brasil todo, do qual a sua escola faz parte. Portanto, em nome da sua escola, eu agradeço a sua participação e eu gostaria de informá-los que, caso desejem enviar comentários ou perguntas, podem fazê-lo utilizando o chat. O assunto é mais do que oportuno. Época de Enem, de vestibular, é motivo para mudar a rotina, focar nos estudos, já que é necessário garantir uma boa nota, certo? Tamanha responsabilidade, no entanto, faz com que conciliar vestibular e vida social pareça impossível. Essa impressão tende a ser fonte de ansiedade, gente, joga contra o processo de aprendizagem, de preparação e, sobretudo, atrapalha os resultados, né? Então, definitivamente, ser um vestibulando é testar frequentemente seus limites. E esse processo te faz ver a vida de um modo diferente, te ensina a estabelecer prioridades, mostra o grande valor de ser determinado ou determinada. Mas o melhor da vida de vestibulando é que ela é temporária, né? Mas os seus ganhos provavelmente serão permanentes. Eu tenho, então, a satisfação e o privilégio de apresentar os nossos convidados, que temos hoje aqui conosco. Todos eles têm histórico de formação em prestigiadas universidades, assim como extensa atuação na área educacional, né? Mas eu acho que vou até dispensar todas as titulações, porque eu sei que o mais importante é que eles vivem a preparação apoiados nas suas experiências de vida pessoal e profissional. Nós temos o professor Wilson Emerick. Boa noite, professor, como vai? Opa, boa noite, Carla. Prazer estar com vocês e com os nossos pré-vestibulandos nessa fase tão gostosa da vida, né? Mesmo diante da pandemia, estamos aí fortes e firmes para esse gostoso bate-papo. Prazer estar com vocês. Que bom. Professor Emerick tem uma longa atuação, uma longa jornada aí, sendo professor, coordenador, diretor, enfim, gestor em várias escolas, nesse Brasilzão todo. Temos também o professor Leonardo Lima, professor de redação e de projeto de vida. Boa noite, Leonardo, tudo bem? Boa noite, Carla, boa noite todo mundo, um prazer estar aqui. E é muito legal falar para essa galera, falar para os jovens que estão aí nessa fase cheia de emoções, uma montanha-russa de emoções da próxima fase, o que será nessa próxima fase, o que será desse ano da minha vida, e aí fica com todos aqueles fatores externos aí interferindo, e nós vamos bater um bom papo sobre isso, né, com os nossos alunos, com vocês, com as pessoas que estarão aqui, professor Emerick também, perfeito? Legal, muito obrigada, Leonardo. E a Laisa Valentini, ela é aluna, né? Como vocês devem estar vendo aí. Oi, Laisa, tudo bem? A Laisa não está aqui conosco? Oi, tudo bem? Você caiu aqui. Não, tem problema, faz parte do momento, viu, Laisa? Isso é assim, nós todos estamos agora na nossa etiqueta de internet, etiqueta digital, a gente sabe que cai um pouquinho, volta, então tá tudo bem. Tudo bom com você, Laisa? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Ah, que bom. Tô vendo que você está aí, você tem cara de estudiosa, hein, Laisa? Vamos em frente. Bom, sejam todos vocês muito bem-vindos. Leonardo, eu queria fazer uma pergunta para você. Na verdade, isso aqui é um diálogo, mas a gente tem alguns encaminhamentos a partir dos quais a gente vai bater esse papo, né? Leonardo, você me disse que existem 3 momentos em 2020. Fala um pouco sobre isso, como que você está enfocando esses 3 momentos durante essa questão da preparação, por favor, Leonardo.
Nossa, Carla, para a gente aqui no Nordeste, nós já estamos vivenciando o terceiro momento, né? Até o dia 16 de março, o ritmo de estudo, o aluno começa a terceira série, possivelmente os nossos alunos, com várias metas traçadas ali no final do ano passado, o que eu devo estudar, possivelmente já fazendo ali um parâmetro de assuntos que talvez ele não tenha visto com tanta efetividade, do que ele precisaria estudar, e de repente somos surpreendidos por uma pandemia que achávamos que não iria chegar até o Brasil. E aí passamos por um período de adaptação de algo que só aconteceria talvez daqui a 2030, era a previsão, né, para que nós estivéssemos nesse mundo completamente completamente digital. E os alunos passaram por essa fase de adaptação, da rejeição ao mundo da rejeição às aulas online. Então, surgiram memes, surgiram tudo. Muitos alunos emocionalmente não conseguiram se adaptar nos primeiros 15 dias, mas logo depois as coisas foram tomando fôlego, porque entendemos, né, os professores, os alunos, que aquilo era o que tínhamos para aquele momento, e os alunos foram surpreendidos com o excesso de autonomia. E autonomia, Carla, autonomia, professor Emerick, em excesso, nós não estávamos acostumados. E vários alunos se depararam, o mundo inteiro se deparou com excesso de tempo, com as lives gravadas, com as aulas gravadas, então poderiam assistir depois. Muita gente conseguiu aproveitar isso de forma excelente, né? Conseguiu aproveitar, eu vou revisar esse conteúdo, eu tenho esse tempo para revisar aquele, e aí conseguiu fazer, na verdade, conseguiu aproveitar a autonomia com muita segurança. E nós, aqui no Nordeste, agora estamos vivendo o terceiro momento, porque acreditavam no seguinte, as aulas vão voltar ao normal. Que normal que as aulas vão voltar? Então, estamos agora de forma... Para muitos alunos, isso significa um suspiro, um alívio de voltar para a escola, mesmo de máscara, seguindo todos os protocolos, mas o ritmo de estudo melhorou muito. E a Laisa está aí para falar sobre isso também, depois ela vai entrar de como isso retomou o fôlego de vários alunos, essa ideia de voltar para a escola, de estar no coletivo, de perceber os outros alunos, né? Então, assim, a ideia do inferno são os outros, pegando essa analogia, é interessante você ver o ritmo do estudo de outros alunos, e isso foi muito importante, retomar esse terceiro momento. Esse terceiro momento, eu creio que ele está sendo crucial aí para o ritmo de estudo desses alunos. É isso aí. O Leonardo, você falou uma coisa, queria até que o Emerick comentasse isso. Nós esperávamos que tudo isso acontecesse daqui 30 anos, né? Outro dia eu estava lendo alguns comentários na página da ONU, lá na área de educação, falando que nos países em desenvolvimento, onde nós nos encontramos, não sei se está bem certo isso, mas de certa forma é aí que nós estamos colocados, né, Emerick? Falando que nós avançamos pelo menos 7 anos nas estratégias de estudo. Então, você concorda com isso? Vocês concordam com isso? Eu diria para vocês que o mundo passou por muitas transformações desde a entrada do novo milênio, né? Essa sociedade pós-moderna, pós-industrial, de fato, prospectava algo naquilo que envolve principalmente a tecnologia para daqui a um tempo posterior, né? A gente já vinha na escola trabalhando muito com os professores para que pudessem ingressar no uso de metodologias ativas e já em modelos que exigiam todo o uso da tecnologia, e havia até alguma resistência da parte de alguns em ter que passar para esse novo momento. Eu diria que, neste aspecto, a pandemia alavancou uma futurização do uso da tecnologia na vida da escola. Então, de repente, o professor não tinha mais opção de querer ou não querer. O professor tinha que fazer online ou fazer online. Não havia outra possibilidade. E nesse aspecto, eu acho que sim, nós avançamos muito, né? Quem diria que há poucos dias nós faríamos uma reunião com esta dimensão, em que temos gente aí de várias partes do Brasil juntos, né? Um abraço aí para o Leonardo, para a Laisa. Vocês vão dar um abraço carinhoso para mim, duas pessoas queridas aí dessa escola de vocês, lá de São Luís do Maranhão. Eu estou aqui no Espírito Santo, em Vitória. Mando um abraço para a Edivânia e para a Deise, pessoas queridas que já trabalharam comigo aqui. E elas sabem disso, a luta que a gente teve para fazer a escola entrar nesse novo momento, e eu acho que o professor precisou se reinventar. Nós estamos reinventando a escola, e acho que vamos colher bons frutos dessa experiência, né? Que foi, assim, um pouco com algum amargor no momento, né?
E agora vai ser uma experiência mais salutar para que a educação dê passos um pouco mais largos e a gente consiga proporcionar, principalmente ao nosso alunado, uma condição melhor de vida, de trabalho e de formação. Então, é isso aí. Emeric, posso só complementar? Nós já estamos aqui na fase do ensino híbrido. Então, assim, são dois públicos na sala ao mesmo tempo, então eu creio que o professor vai dar, na verdade, ele tem que se adaptar. Eu passei por essa experiência na segunda-feira, um debate. Imagina só, essa dinamicidade que os alunos estão precisando de estar atento a tudo ao mesmo tempo e tentar atender a necessidade de todos foi excepcional. E é um desafio muito grande para os dois. Agora, a gente costumava brincar que a escola estava tipo século XIX, século XX, século XXI, que a escola estava no século XIX, os professores no século XX, os alunos no século XXI. Agora, acho que nós estamos um pouco mais equalizados e todo mundo vivendo mais ou menos um momento mais próximo, né? E como a gente faz escola para os alunos nossos são digitais, a gente tem que botar isso na cabeça. Aquilo que alguns veem com dificuldade, porque alguns são analógicos, né? Essa geração é a geração digital, está conectada, plugada o tempo inteiro, e para eles, então, é muito mais fácil do que para os professores e também para a escola. É isso aí. O Emeric, eu quero emendar aí com você mesmo. Então, eu queria que você trouxesse uma visão assim. A gente sabe que cada estudante, né, tem um método de estudo. Cada pessoa tem seus gostos, suas preferências, mas todo mundo tem uma coisa que se chama vontade de sair, vontade de fazer outra coisa, a não ser só estudar. As relações sociais fazem parte do cotidiano, obviamente, né? Mas será que esse ser humaninho chamado vestibulando, ele pode ter vida social? Carlos, eu não diria que ele pode, eu digo que ele deve ter, porque no processo de evolução, deixa-me fazer um paralelo rápido aqui, nós sempre nos consideramos homo sapiens. Há um paleontólogo, que era até um padre jesuíta, chamado Pierre Teilhard de Chardin. E o Chardin, eles falavam que era o homem do século XXI, ele acabou sendo até excomungado, porque tinha ideias muito avançadas. E ele dizia que o Homo sapiens estava passando por um processo que seria o homem social. E eu acho que, de fato, foi meio profética aí a fala dele, porque este homem de hoje é o homem social, é o homem que está conectado, plugado no mundo, e faz parte da nossa vida, das nossas relações. A gente sempre prega lá na educação infantil de que um dos principais objetivos da escola é a socialização. A criança vai lá pequenininha para abrir-se para um novo mundo agora. E não podemos, quando o aluno chega na fase final do que seria a educação básica, entender que ele não seria um ser social. Então, a relação social, o convívio social, as redes sociais hoje estão aí para tentar compensar um pouco desse distanciamento, e essa geração precisa muito disso. Eu vi esses dias uma estatística mostrando que 30% dos estudantes do mundo estão sofrendo com problemas de ordem emocional. E isso tem a ver muito com a questão desse distanciamento, porque os jovens eles convivem em grupos, em bandos, em tribos, e assim tem que ser a vida deles. Em dado momento você diz, vocês não vão se encontrar mais. Eu sei que alguns até dão uma fugidinha de vez em quando aí, quebram o isolamento, saem para se encontrar, né? O namorado faz a pressão, a menina tem que ir lá e tudo, acaba ficando difícil. Mas a gente sabe que o homem é um ser social e esta é a fase muito importante, porque no período da adolescência nós estamos construindo uma personalidade aí e a gente diz o seguinte, adolescer é uma das mais bonitas experiências da vida. E a gente adolesce em grupo, com outras pessoas, na relação com outras pessoas. Então a gente lamenta dos jovens ficarem distantes. Em contrapartida, eu diria para você, assim, o público-alvo nosso aí, que são os pré-vestibulandos, eu acho que é tudo uma moeda de duas faces, né? Se de um lado você convive com pandemia, essa é uma fase da vida em que os estudantes estão focados naquilo que envolve a preparação para o acesso à universidade. Então, eu diria para você o seguinte, para mim, a entrada na universidade é como você elaborar um grande programa de viagem.
Você vai elaborar um roteiro para viajar e você tem que ter algumas coisas em mente. Primeiro, onde que eu quero chegar? Então, quem vai viajar tem que ter um objetivo traçado, um destino de onde vai chegar. E vai descobrir como que eu vou chegar lá. Vai organizar o seu roteiro, vai saber que horas vai, que horas chega. E, às vezes, você pega a estrada e no meio da estrada tem problema. Fura pneu, o carro estraga, dá uma dificuldade, você tem que se adaptar para você conseguir chegar onde precisa. Eu acho que foi exatamente o que a gente viveu nessa jornada do pré-vestibulando em busca a concretização do seu sonho de ingressar na universidade, nesses processos que são profundamente concorridos, e aí, de repente, todos precisaram se adequar. Então, eu penso que o jovem tem que tentar tirar proveito desse momento agora, se beneficiar e usar isso a seu favor, porque é a hora dele dizer, olha, eu vou continuar a minha viagem. Se o carro estraga, se dá um defeito, se dá um problema na viagem, eu não vou recuar e voltar para casa, não. Eu vou vencer o obstáculo, aquilo vai se tornar uma oportunidade. Gosto daquela expressão lá do sábio Hermógenes, que diz que é nas quedas que o rio cria energia. Então, essa turma que é energizada vai encontrar caminhos, né? Vamos realimentar as redes sociais, vamos fazer o contato com os grupos de amigos, aí tem o WhatsApp, você tem inúmeros outros recursos hoje de tecnologia. Imagine o que seria pandemia há 20, 30 anos atrás. Né? Hoje você tem uma série de ferramentas, então diga assim, está reclamando de quê? Se a gente queria tudo feito na rede social, é tudo WhatsApp, você está dentro da sala de aula hoje com um grupo de 30, 40, 50 alunos e tem cara conversando com outro, com pessoa do outro lado do mundo. Ué, adorei então, esse negócio que você falou. Está reclamando do quê? Porque às vezes você está... Não era isso que a gente queria. Nós não criamos um modelo totalmente online, conectado em rede, né? Eu vejo num bar, sentam 10 caras aí num bar e fica cada um no seu celular conversando com outra pessoa. Cada um no seu negocinho lá, né? Então, eu, quando trabalhei lá em Curitiba, encontrei um bar bem bacana, assim, e na entrada do bar tinha a seguinte expressão, assim, não temos Wi-Fi, conversa entre vocês mesmos. Então, esse era o estímulo para você provocar essa discussão. Então, eu fiz até um artigo outro dia, deu uma leitura legal sobre estamos reclamando de quê? Se nós construímos a vida para ser totalmente online, de rede e desses contatos, agora que nós ficamos em casa, tranquilos, então, deveríamos estar satisfeitos. Mas a gente sente falta do calor, do abraço, do beijo, do carinho, do toque, né? Ainda mais os latino-americanos, que são muito ligados a essa área, sofrem ainda mais do que outras partes do mundo. Então, aliás, esse deve ser o grande desafio de quem vai voltar agora. Você volta num outro formato. E voltar em outro formato agora é dizer, olha, é cotovelo, é abraços, beijo tudo online, à distância, isso dói, sofre, porque a gente quer abraçar, a gente quer pegar, a gente quer tocar, a gente quer sentir, e por hora nós vamos mudar um pouco a forma dos nossos relacionamentos, e isso impacta muito a vida dos estudantes, principalmente nessa fase. A gente precisa do amigo, precisa do companheiro, precisa do namorado, da namorada, do aconchego das pessoas, e vamos ter que suprimir isso com os outros recursos que a gente tem e focar, principalmente naquilo que é o nosso objetivo, que é chegar lá. Então, Laisa, você está aí, seus colegas, a gente tem que colocar foco na nossa viagem e dizer o seguinte, eu vou continuar na minha viagem com acidente, com barreira na estrada, com dificuldade, eu tenho um objetivo, eu quero chegar lá, e vai chegar bem. É isso aí. E já que você citou a Laisa, o Léo, deixa eu só pedir para a Laisa falar para a gente como resistir, Laisa, aos convites dos amigos. Tudo bem, nós estamos em pandemia, está tudo limitado, mas você aí nesse estado do Nordeste, vocês já estão voltando um pouco, né? Então, assim, como que resiste ao convite dos amigos, como é que administra o namorado, né, o namoro, dá para fazer concessões, e aí, em relação à própria pandemia, né, o que você acha que é o maior perigo, ficar solitário ou correr o risco de contrair, transmitir o vírus? Mas vamos em duas partes essa pergunta. Primeiro é se dá para fazer concessões nesse ano de preparação. Bom, assim, eu acho que é muito difícil, realmente, resistir ao convite dos amigos para sair, mas, assim, os pré-vestibulandos têm que entender que, nesse momento, a gente tem que administrar, a gente tem que sempre saber quais são os nossos focos e as nossas prioridades,
E, assim, claro que dá para fazer concessões, assim, sair, por exemplo, um sábado à noite, depois de passar o dia todo estudando. É ótimo sair à noite para deixar a cabeça mais tranquila, para relaxar, mas não, por exemplo, todo final de semana. Então, dá para fazer concessões, mas sempre tentando mediar, sempre saber o seu foco, né? Dependendo, claro, do curso que você queira seguir, tem que saber quais são as prioridades, foco. E, assim, em relação ao namoro, o namoro realmente pega muito tempo da gente. Eu conheço pessoas que conseguiram passar namorando, mas, assim, para mim, eu prefiro manter o foco só nos estudos mesmo, pelo menos no momento, porque, assim, eu não conseguiria administrar um namoro com os estudos, não. Então, eu prefiro agora só estudos, pelo menos eu ainda estou estudando para passar. Depois... Que curso você quer, que você vai prestar, Liza? Eu quero fazer medicina. Eu quero passar aqui na última e ter muito foco, realmente. Tem que ter muito foco, né? Agora eu queria voltar para o Léo. Daqui a pouco a gente fala daquela segunda parte da pergunta, tá? Da questão de transmitir, contrair o vírus, transmitir, mas eu queria voltar para o Léo, né? Léo, nem sempre quem está de fora, né, famílias, outros conhecidos, vizinhos e tal, e principalmente os pais, sabe como é que é o dia a dia desse vestibulando, né? A gente sabe que é muito comum os pais fazerem uma pressão, é fato, uma pressão no bom sentido, porque eles querem o melhor para os seus filhos, obviamente. Seria interessante trazer esses pais para perto, para conhecer o processo, como é que é viver com essa cobrança, como que o vestibulando pode tentar equilibrar essas pressões? Nossa, Carla, hoje um dos maiores problemas é a não compreensão, a não percepção que o Emerick falou desse mundo pós-moderno. Esse mundo híbrido em que o on e o off vive ao mesmo tempo. O Homo sapiens passou a viver o on e o off a mesma coisa. Eu posso te entregar tudo, menos o meu celular, porque nele está a minha vida completa. E a gente passou a administrar isso que é a minha vida, é uma extensão, na verdade, da minha vida. E aí o pai, ele encara isso aqui como algo ruim. Só que nesse período de pandemia, eu vi que é algo extremamente fundamental. O aluno estava aqui no Meet, tinha vergonha, e ele ficava aqui no meu WhatsApp, mandando mensagem, ele consegue fazer essa administração mais complexa. E aí, qual é um dos problemas externos? As comparações. Eu acho que é um princípio que ele deturpa um pouco o foco aí do garoto, né? Principalmente na terceira série. Porque, como o Emerick falou, eu gostei muito da ideia da viagem. A viagem é algo planejado. Então, o vestibular não é só terceiro ano. No terceiro ano, vamos fazendo ali os ajustes, as arestas, mas tem toda uma história. E o pai, o aluno, o que acontece? Geralmente, o pai se distancia muito disso. Não, meu filho está com 15, 16, eu vou deixar ele ter um pouco mais de autonomia e perde um pouco desse processo. Então, o que é interessante é o pai acompanhar esse processo, até para que ele respeite o processo, entenda também do processo, porque o que a gente escuta muito, né, Laila? Na escola nossa, mas no meu tempo não era assim. Realmente, mas o tempo passou. O tempo agora é outro, sabe? Respeitar o tempo do filho, respeitar os limites que ele tem, as prioridades. Por exemplo, a Liza resolveu não namorar, mas tem gente que resolve namorar e consegue administrar muito bem. Então, são individualidades, as comparações, pelo que nós percebemos na escola, eu sou professor de projeto de vida, é que elas só servem muito mais para deixar o aluno em um pânico emocional muito forte. Nossa, mas meu primo passou de primeira. Olha, Liza, cuidado, viu? Porque teu primo passou de primeira. A tua irmã passou de primeira. Então, fica naquela pressão tão grande que o planejamento não sai legal. A organização talvez não saia tão legal, né? Porque eles conseguem, e a gente precisa entender essas individualidades a fim de que a gente possa ir, né, conseguir obter êxito no pós-terceiro ano, né? Porque o pós-terceiro ano é uma vida, assim, o que será da minha vida após a terceira série? E a importância dos pais de conhecerem essa realidade, de evitarem essas comparações com a década com o século passado. 90 eu passei, e era assim, o vestibular era super difícil, a minha redação era desse jeito, eu tirei 1000. Nossa, mas os parâmetros mudaram, são outros quesitos, eles não entendem muito bem como funciona o Enem, né, a questão da coesão. Então, é muito interessante que a escola traga, principalmente no ensino médio, é importante que tenha esse trabalho, que ela traga o pai para dentro da escola, até para que ele conheça todo o sistema.
Se ele não conhece o sistema, as críticas vêm para a escola, a crítica vem para os filhos. Nossa, mas você não conseguiu. Nossa, mas você não conseguiu. Eu creio que não tem nada mais destruidor para o estudante do que a comparação. A comparação eu acho excelente, porém, para um estudante de terceira série, um estudante de ensino médio, ser comparado é muito destruidor. E você desestabiliza emocionalmente ele completamente, que emocional foi aí um problema que nós tivemos no período da pandemia, muito forte. Você comparar significa um problema. Eu acho que a Liza pode falar com mais propriedade. A Liza é minha aluna desde a primeira série, e quando ele falou da viagem, eu lembro muito da Liza, porque, assim, desde a primeira série, primeiro dia, ela já sabe do que quer. Então, quem sabe o que quer, sabe onde quer chegar, então traça uma linha muito legal para que se chegue até lá, né? E que as pessoas entendam que a terceira série não é só a terceira série vestibular. São tempo aí de aparar arestas, de fazer a organização de uma coisa ou outra, porque o tempo para trás também importa muito. Aliás, ele importa total, né? A gente diz que a preparação para essas provas, para esses desafios que estão lá na frente, começa lá na educação infantil, né? Se a gente for pensar bem, ela começa bem lá atrás mesmo, e às vezes a gente encontra pais que falam assim, não quero colocar naquela determinada escola, porque desde a educação infantil eles já massacram a criança, e isso é óbvio que não é isso, né? As escolas têm lógico que ela sabe tratar a infância como infância, mas esses alicerces construídos lá atrás, eles são muito importantes. Agora, na verdade, só fechando esse assunto, muitas vezes a escola convida, os pais não vão, né? E também tem a outra situação, o aluno também não deixa, né, o estudante também não deixa o pai se aproximar, né? Vocês acham, Emerick, você acha que se o aluno adotar uma postura de, olha, vem cá, vem ver como é que é o meu planejamento, vem ver que eu tenho uma rotina, assim, de estudos, que pode ser diferente da que foi a sua, mas eu tenho isso, você não acha que isso é um diálogo que ajuda a entender esse processo de preparação? Eu diria que, na verdade, o que nós vivemos hoje é o seguinte, né? É mais fácil se relacionar com quem está longe do que quem está perto. Então, eu acho que, por exemplo, em tempos de pandemia, a gente falou isso com muitas pessoas e colegas aí também do segmento educacional, queria até pegar um pedacinho lá da fala do professor Leonardo, porque nós estamos preparando escola hoje, não é para os pais. A ideia de existir escola dos pais é até muito boa, mas a escola é formatada para os filhos destes pais. Na minha época, sim, a sua época já passou, agora nós estamos formatando escola para o aluno de hoje, que continua chegando para fazer o primeiro ano fundamental com 6 anos de idade. Então, esse é o agente social e a figura principal dentro da escola hoje. E a gente falou com muitas pessoas de escola, quando a gente começou a falar sobre pandemia, é o seguinte, assim como a gente faz na escola alguns combinados, as famílias têm que fazer combinados, tá certo? Então, o aluno precisa, de fato, juntamente com a família, dizer, olha, eu estou num tempo agora de estudo, porque senão a casa, em vez de ser um ninho de amor, vira um campo de batalha, né? Porque você tem 2, 3 crianças, às vezes, estudando, um precisa do computador, outro precisa do computador, não tem que fazer tarefa, ou tem que fazer, o pai tem que estar em home office, a mãe tem que cuidar das coisas da casa, aí a casa vira uma coisa bastante tumultuada, né? Mas acho que a gente precisa, mais do que em todos os tempos, se somos seres sociais, que vivemos em grupo, vivemos em comunidade, e eu sei que os pais querem o melhor para os seus filhos, mesmo que às vezes não saibam expressar isso. Mas eles precisam chegar junto. E acho que a possibilidade do pai chamar o filho para conversar, ou quando o pai é muito resistente, o filho também chegar, pai, eu estou precisando conversar com você, podemos conversar? E aí é legal arrumar um horário num lugar que está mais tranquilo, eu preciso contar um pouco para você da minha vida. E uma coisa que eu percebi muito nesse tempo de pandemia é que as famílias, em muitos aspectos, se aproximaram bastante. Ouvimos casos lamentáveis aí, do aumento da violência doméstica em alguns lugares, há coisas desagradáveis, mas vamos ver o lado bom da coisa. Muitos pais já me disseram isso aí, olha, eu estou conhecendo melhor o meu filho agora.
eu tive a oportunidade de conviver de perto, de vê-lo estudando, de vê-lo se preparar. O meu filho é um cara bacana, minha filha é uma pessoa que tem um planejamento de vida e eu quero apoiar. Então, eu acho que nessa fase em que a gente sente esse distanciamento e a vida social do adolescente, acho que foi um excelente momento para que as pessoas pudessem se aproximar. Eu espero que as pessoas não percam isso no retorno agora às atividades à normalidade, mas eu penso que o mundo será hoje um mundo de uma forma um pouco diferente. As pessoas vão valorizar um pouco mais o seu ninho, as suas relações, os seus amigos. Nós vamos aprender a reconhecer algumas coisas como mais importantes do que nós considerávamos. E acho que realmente famílias precisam apoiar o estudante nessa fase, principalmente que ele está em uma fase de passagem. A escola é cheia de ritos de passagem. Ele sai lá da educação infantil, vai começar o ensino fundamental. Aí há toda uma mudança. Depois do Fundamental 1 para o Fundamental 2, depois do 2 para o médio. E agora do médio para o ensino superior, quando ele vai assumir a sua maioridade e vai tocar a sua vida para concretizar o seu sonho, ainda precisa do apoio dos pais, do incentivo das mães, da presença da família junto para que possam chegar lá. Então, acho que diálogo é fundamental em todos os segmentos. Então, vocês, garotos, garotas que estão aí nos ouvindo, né, vale a pena forçar a barra um pouquinho e tentar chegar perto dos pais. Um pai um dia se assustou porque eu liguei para ele, queria conversar com ele antes da pandemia, e ele falava, olha, eu não consigo horário para conversar com você. Eu falei, olha, que hora que o senhor sai do trabalho? Ele falou, só sai do trabalho 10 horas da noite. Eu falei, então, 10h30 da noite a gente pode conversar? Ele falou, professor, não é muito tarde. Eu falei, domingo, o senhor tem tempo domingo? Certo é que nós marcamos uma reunião para domingo às 10 horas da manhã. E chegando lá na escola, ele assustado, falou, o que está acontecendo de tão grave? O que houve? Etc. Eu falei, eu só quero pedir uma coisa para o senhor. O senhor pode me ajudar a cuidar do seu filho um pouco? O seu filho está precisando de você. Ele assustou, mas você me chamou aqui para isso? Marquei uma reunião domingo, 10 horas da manhã com você para estar aqui, para poder dizer o seguinte, o seu filho está precisando de você. Ele está lá com seus 16 anos, enfrentando 1000 problemas, e é hora de você, como pai, entrar em cena, ajudá-lo. E foi legal porque esse menino passou a ter um rendimento totalmente diferente da escola. Você faz reunião de pais, que é educação infantil, está saindo pai e mãe pela janela. E eu falo com eles assim, espero que vocês continuem dedicando esse mesmo carinho para esse menino quando passar da infância, entrar na adolescência e estiver próximo da sua maioridade, que é a hora que ele também precisa de muito carinho, de muito apoio, de muito incentivo de toda a família. Aliás, é isso mesmo. No momento que os pais vão perceber, né? A mãe tem uma experiência mais forte com isso, porque lá no nascimento da criança, ela faz o corte do cordão umbilical. Esta é a fase em que vai haver o corte do cordão umbilical psicológico, que desconecta praticamente a vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem, para a vida adulta. E alguns não vão para fazer apenas o vestibular. Eu tenho dito para alguns pais, pai, fica ligado pelo seguinte, o seu filho não está indo fazer o vestibular, ele está indo embora para cuidar da vida dele. Então, curta isso de montão, aproveite ao máximo, porque daqui a pouco o seu filho se vai e você vai querer correr atrás dele. Cuidado para não ser tarde demais. É, isso mesmo. Léo, deixa eu falar uma coisa para você, perguntar uma coisa. Outro dia a gente estava conversando, você me falou, olha, existem todas aquelas dicas de organização de estudos, disso, daquilo, de tempo. Tudo bem, isso é válido e todo mundo sabe disso, né? O importante é cada um entender qual é o jeito mais adequado para ele. É isso, né, Léo? Exatamente. Por exemplo, geralmente eu acompanho as turmas aí, primeira, segunda e terceira série, e o que a gente percebe é essa individualização. Por mais que as coordenações, elas tentam ali dar uma organizada, o Emery, que é coordenador, ele deve passar muito por isso, essa organizada, as tutorias tentem dar essa organizada no ritmo de estudo, não, de manhã você vem pela escola, à tarde faz aquele ritmo todo de estudo, as pessoas possuem a sua individualidade, e dentro da sua individualidade, o que é interessante é que, por exemplo, o ritmo da Lais é um ritmo frenético desde a primeira, segunda série, na terceira, ela começou, a Lais é aquela menina que tira uma nota baixa e passa aquele dia ruim,
Mas tem um aluno que não, tem um aluno que passa o dia inteiro resolvendo, não. Meu negócio é resolver questões. Então ele está lá, ele está desplugado da aula inteira, porque o nosso terceiro ano aqui é uma revisão, e ele está lá resolvendo questões. O professor está em um assunto X, ele está em um assunto B, ele já está no assunto X resolvendo questões. Então, assim, o tempo de cada um, ele precisa ser respeitado e ele precisa ser, vamos dizer, eu preciso fazer um tratamento, a escola ela precisa respeitar esse processo de peculiaridade de cada aluno. Então, todos estão na terceira série, mas todos não estão no mesmo ritmo, todos estão no mesmo barco, mas todos não estão no mesmo ritmo de estudo. E os focos são diferentes, às vezes a gente exige muito do aluno, porque eu não sei se o Emerick ele vive essa realidade aqui. Nós, às vezes, a gente pede para o aluno, a gente pede um curso assim, como se a concorrência fosse 200 para 1. E, às vezes, o aluno não quer o 200 para 1 vaga. Às vezes, o aluno quer um outro curso que não tem tanta concorrência e nós estamos ali, a baliza escolar é exatamente aquela de 200 para 1 e o ritmo frenético. O aluno está me dizendo. Tive um aluno no ano passado, ele falou assim, Léo, conversa com meu pai ano retrasado. Conversa com meu pai e diz para ele que o mundo inteiro está vivendo a gastronomia e eu quero fazer gastronomia e quero ter empresário. Ele olha todo dia para o outdoor que tem lá de um curso no retorno e ele diz assim, ó, olha aí, acho lindo esse garoto. Ele passou em primeiro lugar, a maior nota do Brasil, que aqui tem uns 20%, então a maior nota do Brasil do Enem geral saiu daqui do Maranhão. E aí ele falou, Léo, eu não quero. E quando eu conversei com o pai dele, tivemos uma conversa, o pai dele, olha, ele vai fazer, mas se ele ficar em cozinha direto, eu jamais vou perdoá-lo. E hoje ele faz gastronomia, ele já montou o próprio restaurante dele, tem o próprio negócio, e o pai está super animado porque ele foi para um caminho diferente, que é um caminho de tendência aí para o século XXI, para os próximos anos, que é o caminho do empreendedorismo, trabalho com habilidades. Hoje nós vemos o quê? Eu tenho ex-alunos que fazem medicina, que fazem arquitetura, mas trabalham com comunicação visual perfeitamente bem. Então, assim, é o mundo das habilidades. Nossa, eu tenho muita habilidade para isso, para criação de página, construção de narrativa, então eu vou fazer isso. Não, mas eu adoro dar aula. Então, ele faz lá uma sala, um Uber Educação, monta a sua sala de aula, monta a sua tutoria. Então, é muito interessante que a escola hoje consiga perceber essa individualidade. Claro, sem perder todo o fio de que é porque o pai cobra da gente, não é isso, Emerick? A família, a sociedade nos cobra muito essa questão das aprovações do vestibular, principalmente aí na fase do ensino médio, que é quando parece que os pais, que você falou, educação infantil lotada, ensino fundamental ainda tem um monte de pais. Quando chega no ensino médio, nossa, fica lá e te resolve, quando na verdade não é assim. Precisamos muito dessa parceria a fim de que possamos individualizar cada plano de estudo. É isso aí. Laisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Pelo que o Leonardo falou, você é uma aluna que todo professor gostaria de ter, né? Na verdade. Os seus colegas pedem ajuda para você para se organizar para estudar? Nossa, sim, demais. Sempre eles estão me pedindo para quanto tu tem por dia. Pedem ajuda para resolver questões e tudo mais, também como é que é a minha rotina de estudo, sempre me perguntaram, desde lá do início, lá no quinto ano, quando a gente estava começando ali os estudos, todo mundo sempre me perguntou, assim, como que eu faço para me organizar, com o tempo de estudo que eu tenho, realmente, assim, para se basear, né? E qual que é como é que você faz para se organizar? Qual que é a sua receitinha? Bom, eu prefiro organizar por semanas. Toda semana eu organizo assim, meu cronograma de estudos, com tudo que eu tenho que estudar, com base nas aulas do dia. E eu sempre tento assim, acordar bem cedo, às vezes eu acordo antes das aulas, para poder começar a me preparar. E aí sempre fazendo muito exercício, porque eu acho que fazer questões de exercício é primordial para poder saber se você está bem naquele conteúdo. E estudar também no final de semana, não deixar o final de semana aí só para pensar, não, tem que estudar. E é isso, aí toda semana eu faço um cronograma diferente. Você estuda, você assiste bastante aula pelo celular? Eu assisto, agora sim, as aulas online eu estou assistindo pelo celular, né? Agora está híbrido, uma semana eu vou para as aulas presenciais e na outra semana eu fico só com as aulas online mesmo.
Então eu assisto muito pelo celular mesmo, mas em relação a videoaula, assim, eu prefiro ter mais minha autonomia, de estudar sozinha do que ficar assistindo videoaula e tal. Mas as aulas da escola eu continuo assistindo mesmo conforme a escola está colocando. Você vê, né, Emery, que Leonardo, assim, ela é uma jovem, me parece que ela é super ativa e produtiva e toma as rédeas do futuro aí que ela quer escolher, mas não muda muito, né? Eu sei que tinha um tempo atrás, tal, mas não muda muito. O menino tem que ter o quê? Tem que ter foco, tem que saber o seu propósito e o quanto ele tem que investir para chegar onde ele vai querer, né? Concordo com você, né, Leonardo, que existem, assim, a gente pode modular, né, abrir um pouco mais a torneirinha ou não, de acordo com aquilo que você quer, lógico, se eu preciso chegar na esquina, eu vou dar 10 passos, se eu quero chegar na outra, eu vou dar 100, e assim por diante. Então, não muda muito, o negócio é saber entender qual é o seu formato melhor, o que funciona para você, e efetivamente o quanto você precisa fazer para aquilo, para se alcançar, né? Acho que é meio que assim, né? Laisa, eu queria ainda perguntar uma coisa para você. Você acha que a mudança do Enem lá para janeiro foi favorável ou desfavorável para os vestibulandos nesse momento? Bom, assim, eu acho que a gente tem que entender que existe uma massa muito heterogênea de pré-vestibulandos e a gente tem que adaptar isso realmente para ser favorável a todo mundo. Claro que, assim, o adiamento do Enem favoreceu quem tem acesso aos recursos, mas eu acho que também melhorou para aquelas pessoas que não têm acesso aos recursos, que não têm acesso à internet. Eu acho que acabou dando uma folga maior para conseguir estudar, mesmo sem ter, assim, tantos recursos, né? Então, assim, impactou bastante. Algumas pessoas conseguiram realmente, eu acho que, assim, equilibrar, estudar e tal, com base nos recursos que tem, mas foi favorável a todos, porque é uma questão de adaptar ao contexto que a gente está vivendo, e para mim foi inevitável realmente esse adiamento, foi muito importante, sim. Emerick, você acha que isso impactou positivamente para a grande maioria de estudantes? Nós temos que fazer uma distinção, infelizmente existe isso, a gente não tem como fugir dessa realidade, daquilo que é a escola pública e daquilo que é a escola particular. A escola particular, os alunos dispõem de um pouco mais de recursos, eles têm condições de prosseguir os seus estudos, e a maioria, eu diria, conseguiu perseverar naquele que era o seu sonho de estudar, de se preparar. Nesse aspecto, os alunos, vou chamar os caras espertos, aí levaram vantagem, que aproveitaram o tempo de pandemia. Bom, e o que eu vou fazer? Eu vou focar nos meus estudos, é o que a Laisa está falando aí. Já que eu estou de isolamento, eu vou aproveitar bem o meu tempo e vou ganhar mais tempo porque houve o adiamento das provas. E alguns alunos, eu digo para você, eu sei de muitos alunos que nesse tempo quase que pararam as suas atividades porque não tinham suporte, não tinham recurso, não tinham ferramenta, não tinham estudos. Vi, por exemplo, realidades como do Rio de Janeiro, em que muitas pessoas chegaram a dizer o seguinte: vamos cancelar o ano de 2020 e fazer tudo de novo em 2021. Acho que não é bem o caminho, porque, na verdade, cada dia é um dia a mais, né? Você vê que em 2018, quando nós tivemos uma pandemia, aí as escolas, inclusive, concordaram de que não haveria reprovação naquele ano nas escolas, porque os tempos eram outros, muito mais difíceis, mas eu acho que o adiamento se tornou uma necessidade para tentar contemplar, principalmente, um grupo da nossa classe estudantil brasileira mais sacrificada, e aqueles que já estão estudando ganharam um pouco mais de tempo para revisar, para se aperfeiçoar, para aprimorar os seus estudos e correr atrás do seu sonho. Então, eu acho que foi uma necessidade para a sociedade brasileira, o adiamento das provas, né? Então, vi hoje, nós estamos aí com, são 5.600.000 alunos se preparando para isso, temos um volume muito grande, mais de 500.000 treineiros, e os treineiros têm que ficar atentos esse ano, que eles só poderão fazer a prova escrita e não fazer a prova digital, então o senhor está ligado nessa informação também, né?
e eu acho que a gente vai se adequando a essa realidade hoje, porque se tornou a necessidade para a realidade do grupo de pré-vestibulandos do nosso país. Isso aí, Léo. Só queria, para a gente já ir encerrando aqui, e aí eu quero voltar àquela última pergunta que ficou faltando para a Laisa, né? Mas, infelizmente, se a gente vê, por um lado, essa questão de estamos avançando um pouco, né, com os nossos alunos, porque eles precisaram lançar mão de algumas habilidades, enfim, aquilo que a gente falou no começo, talvez tenha sido a oportunidade da educação caminhar um pouco. Por outro lado, a gente sabe que isso aumenta ainda mais a distância, né, entre as pessoas que têm uma determinada condição e os alunos que não têm. Você acha que os seus alunos, agora uma visão assim bem particular, porque eu sei que você faz parte de uma escola que trabalha com uma elite, né, eles têm a consciência disso, têm planejamentos para tentar fazer com que isso se amenize? Nossa, aqui no Maranhão a gente tem um projeto muito massa, inclusive a Laisa é uma das madrinhas do projeto, e foi permitido criar por conta aí do adiamento do Enem, um programa chamado Conecta, em que pessoas físicas ou jurídicas patrocinam o estudo de pessoas de escola pública em curso de pré-vestibular. Então, o que acontece? Por apenas 248, o aluno tem acesso à redação, matemática, inclusive a aulas do pessoal da escola da Laisa, que é uma escola classe A, que também foi uma escola parceira. Então, nossa, mas aí tem um problema de internet. Em escolas com mais de 50 adesões, instalamos a internet na escola do aluno e a gestão da escola fica responsável pela logística da ida desse aluno para assistir às aulas gravadas, que é uma grande possibilidade do mundo mundo digital. Então, o aluno assiste, envia nossas atividades. E o que acontece? Qual era a nossa grande preocupação aqui no estado do Maranhão? Era que o aluno só tivesse acesso ao ensino. E na rede é lotado, de uma aula, se ele quiser uma aula de química, tem, se ele quiser aula de língua portuguesa, tem, e a aprendizagem? E a testagem do conhecimento dele em simulado, a redação dele corrigida com todas as observações. Então, hoje nós conseguimos, com 2.000 alunos, proporcionar esse ensino e aprendizagem em parceria, principalmente com os nossos alunos. Os nossos alunos, grande parte, que nem fazem parte do curso, foram lá e disseram assim, Léo, eu quero contribuir, e fizeram um apadrinhamento ou amadrinhamento dos alunos da rede pública, a fim de que cheguem à universidade com menos déficit, né? Porque, na verdade, a gente sabe que as vagas são separadas, mas sabe também dessa lacuna que o terceiro ano pode proporcionar e pode gerar um desfavor a esse estudante no ensino superior. Então, é que nós estamos felizes, não é isso? Muito legal. Proposta muito legal, né? Porque, na verdade, a gente sabe que, às vezes, nós nos cercamos em condomínios, em situações de privilégio, né? Mas a gente sabe que o nosso bem-estar passa necessariamente pelo bem-estar do outro, não adianta isso, né? Então, ter essa visão é muito importante. Laisa, vocês, só a última pergunta agora, vocês que já voltaram, já estão no terceiro tempo, eu sei que você não sai muito, porque você está super dedicada, mas quando você sai, você, é aquela pergunta que eu tinha te feito, né, anteriormente, vale a pena sair e enfrentar o risco de contrair o vírus, de transmitir o vírus, alguma coisa assim no segundo momento? Bom, eu acho que assim, o vírus ainda está aí circulando, né? Então é um perigo muito grande, porque o vírus ele se comporta de maneira extremamente diferente de acordo com o organismo. Então a gente tem que entender isso, a gente tem que entender que a gente está passando por um período de pandemia, e os casos ainda estão em alta, apesar de aqui no Maranhão já está diminuindo, assim, no geral, os casos ainda estão altos. Então a gente tem que entender que agora não é tudo assim para ficar demais, talvez um dia ou outro, mas seguindo, claro, todos os protocolos que foram passados de saúde, mas assim, a gente tem que entender, né, que a gente está em período de pandemia e que a gente tem que seguir as normas, os protocolos que foram passados. Então é importante ainda ficar em isolamento, isso também ajuda nos estudos, né, para focar mais, claro. Legal. Agora eu queria fazer a mesma pergunta para a gente ir encerrando, tá? A sua visão de futuro, Emeric. Bem sucintamente para todos.
É uma questão complexa, mas vamos lá. Primeiro, acho que a gente ia falar com você, cara, que está aí nos ouvindo. Corra atrás dos seus sonhos. O professor Leonardo falou muito bem aí, estão surgindo muitas novas profissões, o mundo está sendo reinventado e a gente tem que se adequar a esse novo momento da história da humanidade, em que eu acho que nós vamos abrir um novo capítulo e fazer uma bonita história. Geralmente, as crises geram para todos nós oportunidades, e acho que temos oportunidade de vislumbrar tempos melhores para a vida da nossa humanidade. Vamos aprender a amar aqueles que estão próximos da gente, vamos aprender a correr atrás do nosso sonho. Isso, às vezes, implica pagar um preço, né? Você que está aí hoje, puxa, eu gostaria de estar aqui, ali, acolá, olha, sei de muito estudante que quase que anula o seu ano para poder se dedicar a esse estudo. E foco é fundamental para você chegar lá. Então, corra atrás do seu sonho. E acho que a escola, como um todo, vai crescer muito, junto com as famílias. Acho que as famílias brasileiras foram muito parceiras das escolas nesse momento de crise e vão superar esse momento para a gente viver uma nova realidade de vida. Eu acho que a pandemia está aí para nos trazer muitas lições, vamos aprender com isso e vamos prospectar um futuro novo, mais bonito, mais solidário, mais humano, mais fraterno, em que a gente consiga valorizar algumas coisas que a gente talvez não dava tanta importância. Né? A gente corria atrás de tanta coisa, às vezes para quê? Em torno de quê? Então, hoje a gente está aprendendo a redesenhar a vida da gente, a criar um novo design na forma de nos locomovermos, do nosso espaço físico, das novas profissões, do novo trabalho. Então, vem aquele, não é bem naquele desenho, mas é o admirável mundo novo, como concebeu lá o Huxley, e que vai abrir para a gente novas perspectivas. Acho que no meio da crise a gente gera oportunidade, a oportunidade gera crescimento. O crescimento faz a gente se encontrar melhor no tempo e no espaço e sonhar com um mundo melhor, em que todos nós poderemos viver dias de mais socialização e fazendo isso de uma forma muito rica, muito proveitosa, porque esse tempo nos ensinou muitas lições. Ainda é cedo para a gente conseguir vislumbrar tudo que está diante de nós, mas acho que agora o mundo vai passar por alguns momentos muito bons. O mundo não será mais o mesmo, acredito nisso. E acho que a gente vai saber se reinventar para escrever uma bonita história, abrindo um novo capítulo na história da humanidade, e que vamos mostrar que vale a pena lutar, correr atrás dos sonhos e ser cada vez mais feliz. Legal, então uma visão super otimista. A visão de futuro sua, Laisa? Seu microfone está mutado. Opa, desculpa. Bom, eu acho que, como você falou, vai ser um mundo completamente diferente e que muitas pessoas mudaram suas concepções de vida nesse período que a gente aprendeu a valorizar mais, assim, aquelas coisas, aqueles pequenos detalhes que a gente não valorizava, socialização também é muito importante. Eu acho que no futuro vai ser um futuro melhor, acho que a gente vai começar a olhar mais para quem está do nosso lado, a ver o mundo de uma outra maneira, realmente, bem mais positiva, assim, e aproveitar, né, tudo que a pandemia tirou da gente. Que legal. E, Léo, finalmente, qual que é a sua visão de futuro? Nossa, eu desejo a todos nós que aproveitemos a autonomia. Nunca para mim ficou tão claro a diferença entre espaço e tempo. Tivemos uma liberdade de tempo e uma limitação de espaço. Então, olha só, liberdade de tempo e limitação de espaço. E essa autonomia gigantesca do tempo, dentro de um espaço pequeno, que era a minha casa, o meu home, o meu celular, nós temos que administrar essa autonomia de forma correta, porque se lembrarmos das outras revoluções industriais, muita gente ficou para trás, e o professor Emery, que está aí, todo mundo, a Carla, está para dizer que esse mundo, a Laisa e todos vocês, que o mundo precisa agora de pessoas que saibam administrar a sua autonomia e desenvolver habilidades dentro desse processo de autonomia gigantesca, do excesso de tempo, do dia, da noite ser dia, do dia ser noite, e você não conseguir ver o mundo passar da mesma forma que você via até o dia 16 de março, de uma forma diferente, e aproveitar para encontrar as suas habilidades e administrar a autonomia. Para mim, a palavra de ordem dessa nova revolução é administração de autonomia.
Legal. Gente, foi muito bom, a gente poderia ficar aqui batendo um papo, pena que não dá para tomar um cafezinho, né? Mas, de qualquer maneira, foi muito, muito legal. Olha lá, todo mundo está tomando seu cafezinho. Eu agradeço pra caramba vocês, foi muito bacana. Convido a todos vocês que agora estão também nos assistindo. Muito obrigada, Leonardo, Laisa, Emerick, foi muito bom. Prazerzão muito imenso tê-los conosco, tá? E eu quero convidar a todos vocês que estão nos acompanhando a assistirem a série Agora é Minha Vez, com a Fernanda Ock. A sua escola certamente fará chegar até vocês. Se ela perder um pouquinho o time e tal, vai lá e cobra. Essa série é muito legal, são 10 episódios com a psicóloga Fernanda Ock. Uma menina, uma profissional que tem uma força, uma energia muito grande, então fica aí o convite para todos. A gente vai encerrando com uma chamadinha da Fernanda para todos vocês. Muito obrigada, uma ótima noite, um ótimo final de semana para todos nós. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Bem-vindo à série Agora é Minha Vez. Eu sou Fernanda Ock, vou estar com vocês em 10 episódios, onde a gente vai se preparar para a grande vez, para o nosso vestibular, para essa vivência dessa prova, que é a primeira vez que você pega a vida na mão e você começa a contar para você como você lida com os desafios, como você lida com a vida que se apresenta, quais são as suas escolhas. Até agora, a maior parte daquilo que você fez parte da escolha dos seus pais, o modo da família, até os amigos, você tem porque você foi colocado nesses lugares que faz parte do plano deles. Agora é a primeira vez que você pega a vida na mão e você vai decidir como você vai lidar com as circunstâncias. Você vai aprender também de você. A ideia dessa série é te capacitar para que você possa estar cada vez mais perto de que essa seja a sua vez, para que você aprenda a lidar com tudo que tem dentro de você, para que você possa usar isso da tua melhor forma. As pesquisas mostram que quando nós estamos em momentos de estresse, nós não conseguimos acessar tudo que nós temos. A gente vai acessar aquilo que a gente deixou ali no nosso mindset mais próximo, de mais acesso. Por isso, como a gente vai lidar para que a gente saiba usar tudo que existe dentro de você, tudo que você está treinando para ter aí. Vamos aprender a lidar com a nossa ansiedade, vamos aprender a lidar com os nossos medos, com as nossas preguiças, e que a gente possa estar muito melhor e que a gente possa se colocar e se preparar de uma forma nova. E você decidindo que agora é a sua vez.